a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida da sua família, em nome do Senhor Jesus. Chegamos mais uma vez para cultuar, adorar e servir ao Senhor. E é com alegria que nós fazemos isso, àquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para começarmos o nosso culto nesta noite, quero olhar junto com você para a palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28, diz assim a palavra do Senhor. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai, diante da Tua pessoa nós estamos. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, entender os Teus planos. Fala o nosso coração. Tem misericórdia. Carecemos da Tua presença na nossa vida. Revela a Sua vontade a cada um de nós. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. E louvado seja o Senhor. Nesta hora, eu quero fazer um convite a você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, de você fazer isso neste momento. Inscreva-se. Agora é o momento que Deus preparou para você se inscrever. Também dê um like, um joia. Fazendo assim, a nossa mensagem irá ser divulgada com mais propriedade e ainda a mais pessoas. Se você puder também, toque o sino. Tocando o sino, você receberá notificações de quando estamos nas redes sociais. Um exemplo, de segunda a sexta, temos o nosso Dormindo com Deus, das 22h30 às 23 horas. Todas as vezes que estivermos na rede social, você saberá, você receberá uma notificação. E o meu último pedido é que você compartilhe a mensagem, o culto, a mais 3 ou 5 pessoas. Faça isso. Use as redes sociais para que o nome de Deus seja engrandecido. Conto com você para que você se torne esse missionário pós-moderno, usando a tecnologia a favor do reino de Deus. Hoje estaremos olhando para Hebreus capítulo de número 9. Temos estudado o livro, ou a carta, ou a epístola aos Hebreus, aqui na Igreja do Nazareno Ebenezer. Você pode conferir nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, temos mensagens sendo pregadas destes capítulos anteriores. Também o pastor Zacarias tem ministrado na nossa classe de escola dominical sobre esta epístola, esta carta. E ela foi escrita entre 64 a 68 depois de Cristo, no momento em que Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa sobre os cristãos. Ele não só colocou a culpa de ter posto fogo em Roma, como acusava também os cristãos de serem canibais, porque Jesus instituiu a ceia como um memorial, e ao instituir, ele disse: este é o meu corpo, minha carne, e este é o meu sangue, comam e bebam. E então a acusação, naquele momento em que essa carta foi escrita, é que os cristãos eram canibais. E então o autor, que é Deus, inspirou o escritor a fazer um paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança,
falando sobre a pessoa de Jesus, que é superior aos anjos, superior a Moisés. Também estabeleceu uma aliança superior. A nova aliança é superior à velha aliança, como nós vimos a semana passada. E nesse capítulo, Jesus é apresentado como aquele que estabeleceu um santuário superior. Na mensagem de domingo pela manhã, hoje pela manhã, nós vimos os objetos do tabernáculo e como eles são sombras da pessoa do Senhor Jesus. E agora nós vamos para o capítulo 9, a partir do verso de número 15. Hebreus 9, 15, que diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque, onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e ensopo e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos nos santos dos santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai, diante do Senhor nós estamos. Ó Deus, revela-se a nós através da Tua palavra.
que ela possa falar profundamente conosco e que possamos, ó Deus, ser transformados de dentro para fora, como aprendemos a semana passada. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 9 do livro ou da carta de Hebreus, ela tem o tema onde Jesus estabeleceu um santuário superior. Para isso, o autor considera, primeiramente, na primeira parte deste capítulo, do verso 1 ao verso 14, os objetos que são encontrados no tabernáculo, lá no Antigo Testamento. E os objetos são, primeiro, o candelabro de ouro, que é uma figura da pessoa do Senhor Jesus. Jesus é a luz do mundo, e aonde Ele está, trevas não existe. A minha primeira pergunta é: Jesus tem sido a luz da sua vida? Talvez a sua casa, sua vida, sua família está em trevas. Hoje eu quero apresentar a você aquele que veio trazer luz à minha vida, à minha história, e pode trazer luz a você. A igreja do Senhor Jesus é luzeiro neste mundo, porque o Senhor é a luz do mundo. No tabernáculo havia o candelabro. Na nova aliança, com a vinda do Senhor Jesus, Ele é a própria luz. No tabernáculo tinha a mesa da proposição e os pães, como nós encontramos em Êxodo capítulo 25, do verso 23 ao 30. Mas esta mesa, ela aponta para a pessoa de Cristo, que é o pão da vida, o pão que desceu do céu para satisfazer a fome espiritual de todo aquele que nele crê. Talvez você esteja numa situação de fome espiritual. Você descobriu que a casa, o carro, as coisas não pode trazer a satisfação na sua alma. Também você descobriu que a bebida alcoólica, as drogas, as baladas, as festas não pode satisfazer a tua alma. Também você descobriu que as férias, as viagens não pode satisfazer a sua alma. Elas são boas, elas nos ajudam, a gente conhece, a gente relaxa, mas o único que pode satisfazer a fome da nossa alma é o Senhor nosso Deus. No tabernáculo tínhamos a mesa da proposição com os pães. No Novo Testamento temos a pessoa de Jesus Cristo, que satisfaz a alma, a fome que a nossa alma tem. Também no tabernáculo tínhamos o altar do incenso. Ali eram queimadas constantemente para que pudesse trazer um cheiro, um aroma suave e agradável para aquele lugar. O incensário representa ou é uma sombra da pessoa de Jesus, o qual é o nosso intercessor, é aquele que intercede por nós diante de Deus. E quando nós lemos o capítulo 9, fala do incensário, e que esse incensário, depois também partes era levado para o Santo dos Santos, e estava ali, junto à arca, ou seja, representando a pessoa do Senhor Jesus, que é o nosso intercessor. No Antigo Testamento, o incensário. No Novo Testamento, Jesus é o nosso intercessor. Também nós encontramos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que era toda de ouro. E essa era de madeira de acácia e revestida de ouro. A madeira representando a humanidade de Cristo, revestida de
ouro representando a pessoa ou a divindade da pessoa do Senhor Jesus. A arca, quando era levada, então o povo se movimentava, o povo ia na direção em que a arca andava. Assim Jesus, ele é a nossa direção. A arca tinha o sentido do poder no meio do povo e a pureza e a santidade de Deus. Hoje nós podemos contar com Jesus, que exerce poder, e ele que viveu sem pecado, é puro e é santo e está no meio do povo do Senhor nosso Deus. Também havia uma urna. Aqui o capítulo 10 fala dessa urna, no qual havia ali então um vaso que continha um maná, para que eles pudessem lembrar que Deus foi a provisão no deserto. Jesus é a nossa provisão no dia de hoje. Não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, quais são as situações da sua vida durante essa semana. Não esqueça que Jesus é o provedor, é aquele que providencia todas as coisas para a nossa vida. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a vara de Arão estava ali, dentro dessa urna, e ela floresceu. Também ela é uma sombra da pessoa de Jesus, que veio a este mundo, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, trazendo vida e vida em abundância, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos contar com o Senhor fazendo florescer a nossa vida. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, diz a palavra de Deus, mas a vida abundante de Cristo sobre nós trouxe mais uma vez todo o vigor que a vida traz para cada um. Ainda as tábuas da aliança, representando a lei, e agora o Senhor está dizendo: olha, para cumprir a lei, precisamos estar de olho na pessoa do Senhor Jesus. Aliás, quando nós olhamos no capítulo de número 8, nós vemos que a nova aliança é que nós nos comprometemos com o Senhor de tal maneira, e Ele vai imprimir, diz o verso 10, Ele vai escrever a sua lei no nosso coração. O que o capítulo 8, verso 10 fala que a obra que Jesus faz na nossa vida é de dentro para fora, e a transformação na sua vida não é de fora para dentro, não são com leis, mas é de dentro para fora. O Senhor imprime no nosso coração. Mas o que nós podemos ver é que, e a lição que aprendemos na manhã de hoje, é que todos esses objetos, eles era inacessível ainda ao povo. Tudo isso era só ao sacerdote e ao sumo sacerdote. Tudo isso era o sacerdote que fazia esse sacrifício, e o povo todo ficava em volta do tabernáculo. Mas com Cristo temos acesso a Deus. Agora há uma acessibilidade ao Senhor através de Jesus Cristo. Antes, somente os escribas, os doutores da lei, aqueles que conheciam profundamente, mas agora é acessível a todos nós. Ainda no tabernáculo era temporário. A cada instante levantava-se e montava-se o tabernáculo em outro lugar. Com Jesus, agora em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer lugar do planeta, podemos ter acesso a Deus, e de qualquer lugar. É impressionante, porque quando olhamos para Jonas, no ventre de um peixe, e ele diz que das profundezas Deus ouviu a oração de Jonas. Seja onde você estiver, você tem acessibilidade ao Senhor. E agora não é um tabernáculo
temporário, mas eterno no céu. E Ele é o único que pode satisfazer completamente a nossa espiritualidade. Antes, a espiritualidade, ela precisava ser praticada a todo ano. Eles precisavam ir ao tabernáculo, apresentar a sua oferta. Agora, este momento da nova aliança, nós temos uma mudança, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, promoveu salvação e, sobretudo, a mudança do nosso coração e a consciência do povo. E hoje, nesse momento, nós vamos ver sobre esse tabernáculo celestial. A mensagem nesta hora fala que este tabernáculo é superior porque o ministério celestial foi construído por Deus. A sua origem é divina, foi Deus que enviou o seu Filho a este mundo e para vir aqui e morrer na cruz do Calvário de uma vez por todas. Não precisa mais de sacrifício, temos acesso ao Senhor, vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. E neste tabernáculo celestial realizou-se um sacrifício superior, porque agora não foi, como nós lemos, não foi um sacrifício de bois, bezerros, de animais. Não, o Senhor, Ele mesmo se entregou por nós, morrendo na cruz para remissão e perdão dos nossos pecados. Olha, esse sacrifício é superior por causa da pessoa que oferece. Naquele momento, ou antigamente, o sacerdote tinha que oferecer primeiro sacrifício pelos pecados dele, depois sacrifício pelos pecados do povo. Jesus, Ele é superior, porque Ele não tinha pecado. A palavra de Deus diz que Ele fez-se pecado por nós, por mim e por você, morrendo por nós, para perdão dos nossos pecados. É superior por causa da preciosidade do sacrifício de Jesus Cristo. Olha o que diz o verso de número 12, diz o seguinte: não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. É superior por causa da preciosidade do sacrifício. Agora, não é um animal, não é um bezerro, não é um bode, nada disso. Agora é o próprio Filho de Deus, encarnado, homem e Deus, se entregou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. É superior por causa da permanência do sacrifício. Naquele momento, na antiga aliança, uma vez por ano, sempre tinha que fazer. Agora é eterno, não precisa mais. Não precisamos ter mais na nossa igreja sacrifício, derramamento de sangue, porque o Senhor já derramou o seu sangue na cruz por nós. É superior por causa do poder do sacrifício. É eterna redenção, de uma vez por todas. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda é superior por causa do resultado alcançado. Veja que purificará as vossas consciências das obras mortas. Olha, muito mais do que simplesmente o pecado cometido, há uma purificação na nossa consciência. Eu não consigo enxergar a sua consciência. A nossa consciência é purificada. Verso de número 13 e 14 diz que nós somos purificados a nossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo.
Eu posso chegar aqui e pregar a palavra a você, não por mim mesmo, porque o Senhor, uma vez que purificou os meus pecados, purificou a minha consciência das obras mortas, ou seja, eu era um pecador, mas o Senhor me salvou, me resgatou, me limpou, e agora eu sirvo ao Senhor. Somos transformados interiormente. Louvado seja Deus. Agora somos diferentes, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo, com um diferencial: agora o Senhor nos convoca para o serviço. Não somente somos transformados, mas somos convocados para o serviço. E isso estende a você. Olha, o Senhor também te convoca ao serviço, não para ficar inerte, parado, só ouvindo ou só recebendo. Não, nós somos transformados com o objetivo de sermos convocados para o serviço a Deus, em nome do Senhor Jesus. Seja no que você trabalha ou com a sua profissão, você é convocado para servir ao Deus, ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Você pode usar a sua inteligência, a sua capacidade, a sua sabedoria a serviço do reino de Deus. Antes estávamos a serviço de Satanás, mas agora o reino foi trocado e nós podemos estar a serviço do nosso Deus. Para concluir, há aqui 3 olhares importantes, do verso 15 ao verso de número 28, nos convoca a olhar, primeiramente, olha para trás, para aquilo que Cristo fez no passado. Ele veio a este mundo, o Senhor Jesus veio ao mundo e morreu a morte necessária à salvação dos pecadores. E quando falo dos pecadores, a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Assim, ele realmente cumpriu tudo o que os tipos do Antigo Testamento falavam de forma figurada. O fato de crermos, sermos novas criaturas em Cristo, termos todos os pecados perdoados, termos a Deus como Pai e desfrutarmos do acesso a Ele, se deve ao Gólgota, à cruz. As bênçãos inúmeras são minhas em razão da cruz e somente por causa da cruz. Jesus pendurado no madeiro, nós podemos receber bênçãos. Por isso, convoco você a olhar para trás, olhar para a pessoa do Senhor Jesus e lembrar do que Ele fez. Ele não merecia a cruz, Ele estava sem pecado, mas Ele se fez pecado por nós. O segundo olhar é um olhar para cima, o que Cristo está fazendo agora. Veja que o verso 24 ao verso de número 28 do capítulo 9 de Hebreus, ele comparece no céu, quando o Senhor Jesus morreu, carregou plena penalidade do pecado que era devida pela humanidade pecadora. Cristo levou os pecados de todos, meu, seu, cada um de nós. O Pai aceitou completamente e assim Cristo, Ele está perpetuamente no céu e Ele nos representa diante de Deus. A própria presença dele no céu proclama que não resta nenhuma condenação a ser carregada pelo crente. Agora, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda nos convoca a olharmos para frente, o que Cristo fará no futuro. Aparecerá do céu e descerá à terra. Desta vez, Ele não vai vir para tirar pecado.
Já fez da primeira vez em que ele veio. Não virá para salvar pecadores, mas para juntar todos os pecadores que foram salvos pelo derramamento do seu sangue. Precisamos olhar para trás daquilo que Jesus fez, olhar para cima, onde Jesus está intercedendo por nós, e olhar para frente, para lembrar que Ele voltará para nos buscar. A nova aliança não somente nos dá acesso a Deus, como também um lar eterno na sua presença. É ali que o nosso Deus, o nosso Redentor crucificado está nesse momento, e a sua presença ali assegura a nossa aceitação, como ele mesmo diz em João 14: onde eu estou, estará vós também. Estaremos juntos com o Senhor. A minha pergunta a você nesta hora: você já tem esse Deus? Estas figuras do tabernáculo, Jesus sendo luz, sendo o pão da vida, o Senhor sendo o intercessor, você já tem esse Senhor? Você já tem esse Senhor? Esse Deus provedor, esse Deus que nos dá direção. Olha, e Ele é superior, porque a sua obra na cruz foi superior, porque Ele é santo. O seu sacrifício é precioso, sua causa é nobre, porque Ele se fez pecado por nós, e Ele tem todo o poder sobre a nossa vida. Minha pergunta é: você já teve acesso a esse Deus? Você já esteve próximo e perto desse Deus? Ele espera você, Ele te chama: vem, entregue-se, renda, volte. Ele está chamando você para uma vida plena, cheia. O vazio que você tem e a fome que você sente na área espiritual, só Jesus pode satisfazer. Quero orar com você. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, que Teu Espírito, ó Deus, paire sobre a nossa vida. Ó Deus, toque no coração, na mente daquele que ouviu esta palavra, e que em nome de Jesus o Senhor venha a ser Rei e Senhor deste que clama, suplica por Ti. Ó Deus, podemos ter acesso à Tua presença nesse instante. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Talvez você queira fazer essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu entendo que eu tenho acesso ao Senhor. Ó Deus, tenho fome de Deus. Eu preciso da luz de Cristo. Que Jesus possa interceder por mim junto a Deus. Perdoa os meus pecados. Vem sobre a minha vida. Eu quero amar, seguir ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força da minha alma. Em Teu nome é que eu oro. Amém e graças a Deus. Chegamos um momento especial de adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. A oferta é um ato de gratidão a Deus. Você está agradecido ao Senhor? Então oferte ao Senhor. Ao lado temos o Pix da igreja, 19-983-490033. Também a conta que você pode fazer uma transferência. Você pode ser agradecido por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. A oferta é um ato de gratidão. Já o dízimo
é um ato de fidelidade. Deus nos dá 100% e espera que a gente devolva a Ele 10%. E Ele coloca 100% nas nossas mãos. E é justamente esperando que a gente demonstre a Ele que somos fiéis. Já estamos iniciando o 5º mês desse ano. Você tem sido fiel ao Senhor no seu dízimo. Ele tem sido fiel a você, dando saúde, trabalho, o sustento da sua casa. Agora você tem demonstrado a sua fidelidade a Ele? Esse é o tempo para você demonstrar. Eu quero orar com você nesta área. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ciente de que o Senhor, ó Deus, pede a nossa gratidão e a nossa fidelidade. E a promessa é que o Senhor abrirá janelas dos céus e derramará bênçãos sem medidas. Estamos confiantes a respeito disso. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração. É em teu nome que nós oramos e entregamos esta oferta, esse dízimo, para o louvor, honra e glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Chegou o momento da nossa oração intercessória. Nós vamos orar. Tem o pedido da Damiane, uma jovem mãe que está com leucemia, está lutando bastante para que o Senhor possa entrar com providência e curá-la. Também pelo pastor Fernando, superintendente do nosso distrito, também pelo Laurico, que fez uma cirurgia sobre o seu coração. E eu quero orar também agora por você, pela sua casa, pela sua família. Dobre o seu joelho ou põe as suas mãos sobre a parte onde está afetada, doendo, com dor ou doente. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, o Senhor é poderoso para fazer um milagre. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro agora pela vida desta jovem mãe, Damiane. Cura, Senhor, sara, em nome de Jesus. Também eu oro e clamo pela vida do pastor Fernando, restaura a sua saúde. Pela vida do Laurico, restaura sua saúde, ó Deus. Eu oro também nesse instante, ó Deus, por aquele que está com os joelhos dobrados, clamando pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, esposa, marido. Eu não sei, mas o Senhor conhece. Pai, em nome do Senhor Jesus, também, ó Deus, eu clamo e oro para que haja paz naquela região em guerra. Tem misericórdia, Pai, estende as suas mãos. Oro, ó Deus, pelo nosso presidente, pelos senadores e deputados estaduais e federais, pelos governadores, prefeitos e vereadores, pelos juízes, Senhor, que haja julgamento justo, em nome de Jesus. Vem sobre o nosso país. Ó Deus, aquele que coloca as suas mãos agora, ó Deus, nessa enfermidade, cura, Jeová Rafá, Deus que cura, que sara, cura em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Chegamos ao final de mais um culto. Peço a você que divida, compartilhe com mais 3 ou 5 pessoas nessa hora, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.